Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E dessa feita eu gostaria de indicar esse compêndio, essa obra magnífica, erudita, acadêmica sobre Paulo, organizado por Paul Sample. Paul Sample é um erudito em Novo Testamento, um doutor em Novo Testamento, né? Um erudito em Novo Testamento, um doutor em Novo Testamento. E ele organizou essa obra, né, chamando vários eruditos em Novo Testamento, historiadores, também ali no Novo Testamento, e eruditos na teologia de Paulo, nas cartas de Paulo e no mundo, e no ambiente que Paulo viveu, a formação de Paulo, e por aí vai. A educação de Paulo, as suas cartas, as palavras, né? Como entender as palavras de Paulo, os conceitos que ele usava, os provérbios que ele falou, né? Um conceito de casamento, de família, de escravidão, a sociedade que Paulo viveu. Paulo no mundo greco-romano, um compêndio. Né? E a expressão greco-romano, greco-romana, que você vê artigos, livros sobre isso, é uma mistura, né? Porque o Império Romano importou, vamos falar assim, a cultura grega, a cultura helênica. Então, a cultura grega, juntamente com a cultura romana, se mesclavam, se misturavam. Tanto que os deuses da mitologia grega tinham novas roupagens na cultura romana. Um exemplo disso é o deus do vinho, né? O deus Dionísio, que era chamado de Dionísio pelos gregos e de Baco pelos romanos, mas era o mesmo deus. E outros deuses também, como a deusa da fertilidade, a deusa do amor, do sexo e por aí vai. Então, Paulo no mundo greco-romano é a cultura grega misturada com a cultura romana. Então, como que era esse mundo onde Paulo viveu, aonde Paulo pregou, aonde Paulo viajou e assim sucessivamente, tá? Então, é uma obra de peso acadêmica que Paul Sample, erudito em Novo Testamento, reuniu vários eruditos também na teologia de Paulo, nas cartas de Paulo e no mundo que Paulo viveu para trazer as informações recentes, aquilo que se tem sobre o mundo que Paulo viveu. E sem delongas aqui, queridos, deixa eu mostrar logo, já mostrar o sumário para vocês, tá? Para nós corrermos aqui e ganharmos tempo. Então é uma obra acadêmica sobre o apóstolo Paulo. É uma obra que você precisa ter em sua biblioteca. Não é barata, né? Você vai pagar aí R$ 100 ou mais. Na Amazon tá 110, tá? Eu comprei pela Amazon. Mas você pode parcelar aí no cartão de crédito, enfim. Ele começa aqui com agradecimentos, abreviaturas, introdução. Leia a introdução. Você vai entender a proposta do livro, o que eles vão tratar. Opa, o celular balançou aqui. O que eles irão tratar no livro. E são 21 capítulos. Cada capítulo eles vão tratar de uma particularidade de Paulo e no mundo que ele viveu. Então, capítulo 1, Paulo e a adaptabilidade. E aqui está o nome do camarada que vai trabalhar, do erudito que vai trabalhar esse capítulo, do Clarence Glad. O capítulo 2, Paulo, a adoção e a herança. Como funcionava o sistema de adoção daquela época, do Império Romano? A herança, para quem era passada. Tanto que Paulo vai usar muito isso nas suas cartas, né? A se referir a Cristo. Que em Cristo nós fomos adotados, Efésios capítulo 1. E agora, sendo adotado, todas as bênçãos espirituais, a herança espiritual é nossa agora. Né? Paulo tira essa fala, usa essa linguagem, que era a linguagem do comércio daquela época, que era a linguagem do pai de família, que no seu testamento deixava para os seus filhos. Né? Existia ali
escravos que eram adotados, né, por seus senhores, porque não tinham filhos. Esse escravo agora passava a ter toda a herança do seu senhor. Então nós, como escravos do pecado, né, mortos para o pecado, Cristo foi lá, nos comprou pelo seu sangue e, nos comprando, nos adotou para Deus. E sendo agora adotado, nós não somos mais escravos do pecado e nós agora pertencemos ao reino de Deus. E a herança agora, nós somos, fazemos parte da herança de Deus. Então, essa linguagem de Paulo nas suas cartas reflete muito bem o mundo que ele vivia. Vocês estão compreendendo? O mundo que ele vivia. Então, James Walters vai tratar sobre isso aqui. Paulo, a adoção e a herança. Como que era a adoção no sistema greco-romano naquela época, no sistema romano, e aí como que era compartilhada, distribuída a herança. Muito bom isso aqui. O capítulo 3, Paulo e o Gloriasse, de Duane Watson. Depois, Paulo e a recomendação, aqui está o nome do erudito, vocês leem aí, para a gente ganhar tempo aqui, né? Paulo e a recomendação, Paulo e a comparação retórica, que é o capítulo 5. Como Paulo usava a arte argumentativa, a retórica, a oratória. Ele aprendeu isso dos filósofos, né, das escolas de filosofia, e assim sucessivamente. Capítulo 5. E aqui é o Christopher Forbes que fala sobre esse capítulo. Capítulo 6. Paulo, as tribulações e o sofrimento. Capítulo 7. Paulo e a educação greco-romana. Eu não vou ler o nome dos doutores, tá? Mas vocês podem ler. Pode ler. Ok? Pode pausar o vídeo aí para ler. Tá? Paulo e a educação greco-romana. Como que era a educação greco-romana? Como que era a formação de uma criança, de um adolescente, a profissão e por aí vai. Paulo, a exemplificação e a imitação, é o capítulo 8. Capítulo 9, Paulo, as famílias e as casas, como funcionavam as famílias, as casas, como que era o sistema, o capítulo 9. Capítulo 10, Paulo e a linguagem franca. Aí é o Paul Sample, que é o organizador dessa obra, que comenta. Paulo e a amizade, capítulo 11, né? Capítulo 11, né? Capítulo 12, Paulo, os jogos e a milícia. Como que eram os jogos naquela época? Lembrando que tinha Jogos Olímpicos naquela época. Na cidade de Tarso, que Paulo nasceu, né? Tinham os Jogos Olímpicos. Em Atenas, na Grécia. Em Alexandria. Em Corinto. Em várias cidades tinham os Jogos Olímpicos. Tá? Paulo, os jogos e a milícia. É o capítulo 12. Capítulo 13. Paulo e as coisas indiferentes. Capítulo 14, Paulo, o casamento e o divórcio. Como que era o casamento naquela época? Como que era o divórcio? Como acontecia? Então, ele vai trazer aqui, o comentarista, fontes, documentos, tá? O contexto histórico, cultural da época, de como acontecia o casamento, o divórcio, por aí vai. Então, ele vai trazer, né, todo o contexto histórico cultural, aqui nos capítulos, no mundo ou do mundo que Paulo viveu. Entendendo o contexto histórico, cultural do mundo que Paulo viveu, você vai entender melhor as suas cartas. Você vai entender melhor as suas cartas, as cartas de Paulo. E porque ele disse algumas coisas que às vezes nós não compreendemos porque estamos distante do mundo que Paulo viveu. Era outro mundo, era outra linguagem, era uma outra época. Capítulo 15, Paulo e os provérbios, né? Que Paulo citou algumas coisas, né? Alguns provérbios, alguns jargões, alguns ditados populares que eram ditos naquela época, né? Então, a Rowling Hassaran vai tratar sobre isso aqui. 16º, né? Capítulo 16, Paulo e o pater familias. Pater é pai, o pai de família. Porque o pai de família na sociedade greco-romana, naquela época, ele tinha um poder, né? Ele decidia sobre o casamento do filho, da filha, né? Ele tinha toda a autoridade, a influência vinha na mão dele. Então tinha todo o sistema, tinha lei também, ou leis que regularizava isso. Tá? Então vai tratar sobre isso aqui. Capítulo 17. Paulo, os patronos e os clientes. Aqui é interessante, principalmente na carta aos Coríntios. Porque quem era
os patronos, né? Eram os senhores de escravos, eram os ricos, os empresários, ou também chamados benfeitores, que eles faziam obras, né, faraônicas, arquitetônicas, ou obras simples para o bem-estar da comunidade, da cidade. E aqueles que eram os beneficiados, que são os clientes, não poderiam processá-los. Sabiam disso? Quem tinha um poder aquisitivo maior, tá, não poderia ser processado por aquele que tinha um poder aquisitivo menor. Não poderia. Então aqui ele vai tratar sobre isso. Paulo, os patronos e os clientes. Capítulo 18. Paulo, a vergonha e a honra. Como que era isso, né? Capítulo 20. Paulo e a escravidão. Isso aqui é interessante. Paulo, as virtudes e os vícios, que é o capítulo 21. Paulo, as virtudes e os vícios. Então, nesses 21 capítulos, os eruditos aqui vão abordar, irão falar, irão trazer todo o contexto histórico e cultural do mundo que Paulo viveu, citando as suas cartas, os capítulos, os versículos, tá? E vocês irão entender melhor o mundo de Paulo. Aqui tem a lista dos colaboradores, o índice de fontes antigas, índice dos autores modernos e um índice remissivo. Eu vou mostrar só para vocês aqui um índice remissivo, tá? Que vai facilitar a sua leitura dessa obra. Ele já fala aqui, ó, o número das páginas em negrito indica um artigo especial sobre o tema. Como, por exemplo, o primeiro capítulo que trata sobre a adaptabilidade, você pega aí do 1 ao 23, né? Do 1 ao 23, as páginas, né? Sobre a adaptabilidade. Outra palavra aqui que você quer aprender sobre adoção. Você vai das páginas 25 a 56, tá? E você vai aprender sobre adoção, ou a página 88, né? Aí você quer ver aqui, eu quero saber sobre, deixa eu pegar aqui, divórcio e matrimônio. Tá aqui embaixo, ó, divórcio. Aí coloca aqui, ver matrimônio, da página 355 a 375. E assim sucessivamente. É um índice remissivo que vai te ajudar a encontrar os temas que você ficou curioso, quer estudar, quer aprender, quer ler, e assim sucessivamente, tá? Vamos pegar um capítulo aqui rapidamente, queridos. É tempo, eu pego outros capítulos para vocês verem. Vamos pegar aqui a escravidão. Paulo e a escravidão, que é o capítulo 20, página 505. Então você vai lá na página 505. Vamos lá rapidamente. Tá aqui, ó. Paulo e a escravidão, do Albert. Deixa eu botar um pouquinho para cá o celular, para ficar mais fácil para nós vermos aqui, ó. Opa, Paulo e a escravidão, de Albert J. Albert Harrill. Aí parte 1, a escravidão greco-romana. Ele começa com uma citação de um fato que aconteceu. Olha aqui, ó. No ano 61 da Era Comum. A Era Comum é depois de Cristo, tá? Antes da Era Comum é antes de Cristo. Então, no ano 61, depois de Cristo, né, na Era Comum, Pedânios Secundus, o delegado do imperador em Roma, foi assassinado em sua casa por seus próprios escravos. Ou seu próprio escravo. Os detalhes do motivo são obscuros. Ou o escravo da família esperava obter a liberdade por um preço previamente estipulado, ou o escravo e o patrão eram rivais na afeição pelo mesmo jovem escravo. O motivo particular não interessa ao Senado romano. Depois de algum debate, e não obstante os protestos do populacho, né, o povo, em favor dos inocentes, o Senado ordenou, de acordo com um costume antigo, a imediata execução de todos os escravos que viviam sob o mesmo teto. Neste caso, 400 vidas, sem se importar com sua lealdade ou sua elevada posição,
como exemplo para outros de como Roma responderia ao assassinato de um senhor de escravos. De um senhor de escravos. A narração desse fato é uma das mais longas passagens remanescentes de um historiador latino ao descrever um episódio relativo a escravos. No entanto, ela só tem 2 páginas de extensão e Tácito, que é um historiador romano, né, a inclui na sua excelente obra, né, muito conhecida, Anais, somente para falar de modo retórico sobre a tentativa de pobres moradores da cidade de influenciar a sociedade organizada. Pensava que escrever sobre as vidas e as mortes de escravos estivesse abaixo da dignidade de um historiador. E aqui tem as notas de rodapé. Tem bastante notas de rodapé. E ele vai começar a trabalhar aqui que as fontes sobre a vida dos escravos, relatada pelos próprios escravos, são escassas. O que nós temos mais são os senhores retratando, né, como que era a vida dos escravos. Mas os escravos falando nós não temos. Até porque escravo não tinha voz. Escravo era tratado como um animal, como bicho. Era uma posse do seu senhor. Assim como um gado, assim como um cavalo, assim como um cachorro. Né? Assim era um escravo. Não tinha vontade, não tinha desejo. Ele tinha que pensar como o senhor, fazer aquilo que o senhor mandava. Ponto final. E Paulo, nas suas cartas, vai tratar sobre a escravidão. Inclusive, a carta a Filemon. Filemon era um senhor de escravos. E era crente. E Paulo recomenda Onésimo, tá? Falando assim, olha, Filemon, ele agora está indo como seu irmão. Trate ele como seu irmão em Cristo, tá? Se ele fez alguma coisa com você, te roubou alguma coisa, põe na minha conta que eu pago. Então a carta a Filemon ilustra muito bem como que era a escravidão. E pelo jeito, o Filemon, que agora era crente, era um ótimo senhor de escravos. Tratava bem os seus escravos, mas nós não sabemos. Né? Claro que você não pode romantizar a escravidão. Existia muita barbárie, muita coisa. Então ele começa aqui citando esse testemunho, né? Aí ele começa a tratar sobre a escravidão, como aconteceu, aquela coisa toda. Vai citar aqui alguns historiadores, como Sêneca, que era um estoico, né? Vamos lá. E aqui eu gostaria de citar, eu separei aqui algumas coisas, como por exemplo, ó, ele vai falar sobre a abordagem da escravidão, né, na esfera social, sociológica. Ele vai falar aqui, ó, nessa abordagem sociológica, a escravidão é menos uma instituição estática, de lei de propriedade, e mais um processo dinâmico de dominação total, um tipo absoluto de domínio que nega ao escravo o acesso a relações autônomas, fora da esfera de influência do patrão, reduzindo de fato o escravo a um estranho alienado socialmente morto para a população livre. A escravidão é definida como a morte social. O sociólogo e historiador Orlando Patterson, pioneiro dessa definição, identifica 3 forças necessárias que devem estar presentes e combinadas de modo permanente para que um fenômeno de dominação possa ser chamado de escravidão. A primeira coisa que ele fala, ó, violência direta e insidiosa, que é uma força social. Segundo, a morte social anônima e alienante, uma força psicológica. E terceiro, uma desonra geral, né, uma força cultural. Então ele vai começar a trabalhar aqui, ó, sobre o impacto, né, sobre esses textos. Aí ele vai citar as cartas de Paulo, tá? Apesar que as cartas de Paulo não trata da escravidão, das maldades, da crueldade, da barbárie que eram feitos com os escravos.
E Paulo sabia disso, né? Mas nas cartas de Paulo, Paulo não cita as atrocidades que os escravos sofriam, né? Nas mãos de vários senhores ruins, perversos. E Paulo fala da relação do senhor com o escravo, falando, olha, você obedeça ao seu senhor, tá? Porque se você não obedecer, você vai ter problemas, porque o senhor era dono, né? E se o escravo era desobediente, ele poderia ser punido, né? Ele poderia até ser morto, que era dono, era uma propriedade do senhor. Então ele vai citar aqui algumas passagens, né? Das cartas, como 2 Coríntios capítulo 11, versículo 20, 1 Coríntios 9, 27, Romanos 8, 21 a 23, né? Aqueles famosos textos de Colossenses, né? E de Efésios, como aqui, ó, Efésios 6, de 5 a 9. Paulo fala sobre a escravidão, a relação dos senhores e escravos. 1 Timóteo 6, versículos 1 e 2. Né? O versículo 1 do capítulo 6, Paulo trata da relação do escravo não cristão com, ou melhor, o senhor não cristão com o escravo cristão. E no versículo 2, o escravo cristão e o senhor cristão. Qual é a relação que deveria ter entre ambos? Tá? Muito bom isso aqui. Então ele vai trabalhando essa questão. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Cadê? Olha o que ele vai falar aqui, ó. A depreciação começa com o processo de escravidão. Deixa eu pegar aqui, tá complicado aqui. A posição aqui. A depreciação começa com o processo de escravização. A escravização de aí ele coloca entre aspas, geralmente estrangeiros, dependia de uma variedade de fontes, incluindo a reprodução natural da população escrava existente, aprisionamento na guerra, importação do comércio exterior, pirataria, banditismo, sequestro, rejeição de crianças e a punição de criminosos, que é a pena de escravidão. A escravidão antiga não era baseada na raça nem na cor da pele, né? Então, qualquer um poderia ser escravo. Tá? Não tinha essa coisa que muita gente fala, os negros eram escravizados. Naquela época, não. Não tinha esse negócio, não. Não tinha raça, nem cor, pele. Os romanos adquiriam seus escravos de todo o mundo mediterrâneo. Do Egito, da Ásia Menor e da Síria, da Espanha e da Grécia, da Arábia e da Etiópia, da Sítia e da Trácia, da Gália e da Bretanha. Então, eram vários povos, né? Para se ter uma ideia da ambiguidade e do anonimato dos escravos na sociedade romana, veja-se a observação de Sêneca a respeito de um aviso exigindo uniformes para os escravos. Aí, 2 pontos aqui, a citação de Sêneca. Foi feita uma vez no Senado uma proposta de se distinguir os escravos dos livres pela roupa. Então ficou evidente quão grande seria o perigo iminente de nossos escravos começassem a contar seu número. Sêneca. Aí tem a obra que ele cita, né? A citação, a fonte. Como revela a observação de Sêneca, nem sequer os romanos sabiam o número absoluto dos escravos, embora os testemunhos sejam inadequados. Aqui tem as notas de rodapé. Bastante nota de rodapé embaixo. Sejam inadequados, continua aqui. Alguns autores calculam que nas áreas urbanas da sociedade imperial romana, os escravos perfaziam um total de 1/3 da população. Outros dão números mais baixos, entre 16,6% e 20%. E aqui tem as notas de rodapé, né? As fontes. Lembrando que existiam os escravos do alto calão, né? Que trabalhavam para famílias ricas, e poucos deles também eram ricos. Existiam os escravos que trabalhavam na feira, vendendo, né? Que era o escravo médio. E existia o escravo de baixo calão, aqueles que trabalhavam nos piores serviços, como nas galés romanas, né? Remando, né?
e outros serviços assim terríveis. Não sabemos ao certo, ele fala aqui, ó. A proporção é talvez comparável à demografia dos períodos modernos, em que os dados do recenseamento são disponíveis. Em 1860, os escravos eram mais de 33% da população total do sul dos Estados Unidos, com uma porcentagem ligeiramente inferior ao Caribe e no Brasil. Mas a generalização demográfica baseada na escravidão americana é problemática, porque a escravidão romana era um sistema aberto para dentro do qual novos escravos continuamente eram importados. A diferença da escravidão americana em 1860, que era um sistema fechado que exigia que a população escrava se reproduzisse a si mesma. A reprodução natural era uma das fontes de novos escravos no Império Romano, mas sua importância é debatida, porque as fontes são escassas, né? Aí ele vai tratando aqui, ó, sobre o comércio, tá? Olha aqui, ó. As guerras e o comércio exterior eram as maiores fontes de novos escravos em todo o período romano. Dezenas de milhares de escravos eram lançados dos mercados de escravos na Cilícia e da Itália, já no tempo da Primeira Guerra Púnica, que é o ano 264 a 241, 264 a 241 antes de Cristo, né? Antes da era cristã. Como resultado direto do modelo anual de guerra e expansão militar das fronteiras romanas durante a República, somente nas suas campanhas da Gália, Júlio César transportou para a Itália quase 1 milhão de prisioneiros de guerra gauleses, que ele vencia, né? Ele ia vencendo os povos e ia trazendo como escravos. Que ele cita Plutarco, né? A vida de César. Civis parasitas que seguiam soldados, traficantes, veteranos e vagabundos, facilitavam o tráfico e a venda de muitos prisioneiros de guerra. Além dos prisioneiros de guerra, outros estrangeiros eram importados para o interior do território romano como escravos e fornecedores estrangeiros que operavam nas fronteiras do império, sendo particularmente atraentes as remotas áreas do Mar Negro. Aí ele vai falar aqui, ó, o comércio internacional de escravos contava não só com fornecedores estrangeiros, mas também com nacionais, como tanto legítimos como ilegítimos. Tá? Uma fonte legítima era a exposição de crianças que envolviam a circulação de filhos indesejados, deixados em lugares visíveis, conhecidos como achadouros, né? Que era como uma lixeira municipal ou um templo do deus curandeiro, Asclépio ou Esculápio, deus da cura. Né? Os traficantes também eram capazes de obter seus escravos por meios considerados ilícitos, pelos costumes gregos romanos, tais como a pirataria, o banditismo e o sequestro de indivíduos no meio da população livre. Tá? Qualquer que fosse o método de arrebanhar, o meio regular de vender os escravos era por leilão, seja numa feira ocasional, seja no mercado estável de escravos, um dos grandes portos metropolitanos como Hóstia ou Corinto, conforme se conta a ilha de Delos. No seu auge, recebeu e enviou dezenas de milhares de escravos num determinado dia, né? Porque o preço dos escravos não era proibitivo. A posse de escravos chegava até bem baixo na escala social. Numerosas famílias romanas, não só as muito ricas, podia conseguir comprar escravos. O escravo à venda geralmente ficava de pé, com roupas sumárias, numa plataforma giratória, com uma placa no pescoço dizendo sua origem, talentos e, entre aspas aqui, ó, segundo uma lei romana chamada Edito Edilício, quaisquer defeitos que ele possuía. Os leiloeiros costumavam usar giz para marcar os pés dos escravos estrangeiros recém-chegados, para distingui-los dos mais domesticados e criados na cidade. Olha só.
né? Então, aqueles escravos que sabiam ler, que sabiam escrever, né? Eles colocavam lá. Então, quanto melhor o currículo do escravo, melhor é para comprar, e o preço também era maior, né? Ó, aconselhava-se cautela ao comprar um escravo. Sêneca, senador romano, adverte: quando compras um cavalo, mandas que seja retirada a sua coberta e tira as roupas dos escravos que estão à venda, para que nenhum defeito corporal possa escapar à sua observação. Então, o escravo era analisado, tá? Aí ele vai continuar falando, tá? Olha o que ele vai falar aqui, ó. Uma vez escravizado e vendido, o escravo podia mais tarde ser alforriado por seu patrão. O processo de libertar um escravo é chamado manumissão. Manumissão, que era a alforria, era a carta de libertação, né? Processo legal que não deve ser confundido com emancipação, tentativa de se fazer uma mudança política. Em latim, um chefe de família emancipava um filho adulto do pátrio, né, poder, do pátrio poder, que é a pátria potetas, ou pater potetas, né? Aí mais muito um escravo. Pater potetas era o poder que o pai de família tinha sobre o filho, né? Tinha sobre a casa. Existia leis romanas que falavam sobre isso, né? Aí ele vai falar aqui, ó, a emancipação de escravos é uma invenção proveniente do iluminismo europeu do século XVIII, tá? Século XVIII, para expressar a convicção moral política de que a escravidão, seja como instituição, seja como ideologia, repugna aos ideais de todas as sociedades civilizadas e justas de seres humanos. Como tal, emancipação torna-se sinônimo de abolição. Então, emancipação é uma palavra moderna, é uma palavra moderna. Então, essa palavra não era usada lá na época do mundo que Paulo viveu, a sociedade greco-romana. Aqui, ó. A distinção entre emancipação e manumissão é importante, porque a manumissão romana era uma forma limitada de libertação, que fazia do ex-escravo um liberto, que não obstante ainda devia ao ex-patrão um número específico de trabalhos diários e deferência respeitosa, incluindo a perda do dinheiro de fazer processo. O escravo liberto, portanto, entrava numa relação patrono-cliente. Patrono-cliente. Então, um capítulo sobre isso aqui, né? Os patronos e os clientes. Com o ex-senhor, agora patrono. Então, o ex-senhor virava patrono. E o ex-escravo tinha serviços a fazer agora com o seu ex-senhor. A relação patrono-cliente começava com o próprio ato de manumissão, que assumia tanto modalidades formais como informais. A cerimônia formal era um procedimento público legal, comparecendo todas as partes diante do magistrado, né? Ou uma publicação oficial no testamento válido do senhor. Se a forma fosse realizada perfeitamente e o senhor era um cidadão romano, o escravo manumitido tornava-se cidadão romano. Olha só. A manumissão informal tinha lugar numa reunião doméstica privada, diante de amigos que serviam de testemunhas, ou por uma carta pessoal afirmando que o escravo estava livre. Interessante, né? Aí ele vai trabalhar toda essa questão da escravidão. Então veja que informações, gente, interessantíssimas sobre como que era o mundo naquela época, né? Como acontecia a escravidão, a libertação do escravo e assim sucessivamente. E aqui a parte 2. Então eu só estou mostrando para você um capítulo só, que é sobre a escravidão, né? Então todos os capítulos eles abordam, né, de forma assim extraordinária o contexto que Paulo viveu, a sociedade greco-romana. Aí vem a parte 2. O que diz o apóstolo Paulo sobre escravos e escravidão? Então aqui ele vai tratar o que Paulo diz. E sempre aqui, queridos, ó,
as notas de rodapé. Várias notas, é difícil, eu não falo inglês, né? Está em inglês, que é livros, obras, né? Está em inglês. Obras que nós não temos acesso, né? Infelizmente. Só aqueles que têm, que falam inglês ou têm dinheiro para comprar, porque essas obras são caras, né? São caras. Se você morar fora do Brasil, você pode adquirir por um preço baixo, porque aqui o valor do real é em dólar, então o preço quadruplica e 5, 6, 7 vezes mais. Então vamos lá. As cartas de Paulo exemplificam as dificuldades. As cartas de Paulo exemplificam a dificuldade que os escritos greco-romanos, como um todo, apresentam para o estudo da escravidão antiga. Fala um pouco sobre os escravos. A escassez de referências não é devida à ausência de escravos nas comunidades, mas às tendências e à natureza ocasional da própria documentação. Paulo menciona os escravos apenas incidentalmente e de passagem, ou metaforicamente, para comunicar um dado teológico. Inferências éticas sobre a escravidão como fenômeno geral no mundo greco-romano devem ser tiradas das palavras de Paulo somente com grande cautela, para você não deturpar Paulo, né? O material fornece poucos dados para uma reconstrução da ética paulina da escravidão, supondo que ele tinha uma. Sua perspectiva, conforme se deduz de suas cartas, pouco diferia da existente da cultura greco-romana mais ampla. O presente ensaio vai focalizar as 3 passagens principais nas quais um caso de referência a escravos existentes nas comunidades paulinas é mais claro e mais fácil de estabelecer, que está em 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 20 a 24, né, o capítulo 7, onde Paulo trata sobre o casamento, a carta de Paulo a Filemon, Gálatas capítulo 3, versículo 28, e com paralelo em 1 Coríntios 12, 13, né? A passagem mais importante é 1 Coríntios capítulo 7, 20 a 24. O único lugar em suas cartas autênticas em que Paulo fala de escravos diretamente. Está entre as mais contestadas passagens da Bíblia cristã. O debate centra-se no versículo 21, uma frase ambígua no original grego difícil de traduzir, porque Paulo não completa a sua cláusula final. O versículo diz: eras escravos quando foste chamado? Chamado para quê? Para o evangelho, né? Não te preocupes com isso, mas se podes tornar-te livre, né? Mas se podes tornar-te livre, de preferência usa, né? Que é aquele que coloca a minha tradução, o escritor, a minha tradução. Deixa-se o leitor perguntar: usar o quê? Paulo pretende dizer tirar proveito de ser escravo, ou quer dizer o contrário, de tornar-se livre? Na primeira hipótese, Paulo diria a seus ouvintes para permanecer escravos, fechando oportunidades para a liberdade. Na segunda, Paulo estaria exortando os escravos a ganhar liberdade, conselho exatamente oposto, porque muitas das cartas de Paulo começa um assunto e não termina. Ele deixa, sabe? Parece que ele esquece e não volta mais àquele assunto. Então fica difícil, às vezes, entender o que Paulo estava dizendo. Ou porque ele não concluiu o seu pensamento, como aqui, né? Então, a comparação entre as traduções inglesas mais frequentes citadas revela a contradição e o atual dilema. Aí tem aqui, ó, permanecer escravo ou ganhar liberdade. São as traduções, né? Que trabalham em cima para chegar naquilo que Paulo quis dizer. Então aqui estão as traduções, ó, como a NRSV de 89 fala assim, ó: eras escravos quando foste chamado? Não te preocupes com isto. Ainda que possas ganhar liberdade, usa a presente condição mais que nunca. Aí ele vai usar outra, a ASE, que é a American Standard Edition, de 1885, já é uma outra versão. Então vocês podem pausar aí o vídeo para vocês lerem, né? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, já estou com 40 minutos aqui.
40 minutos de vídeo mostrando essa obra, né? Então tá aqui, ó, permanecer escravo. A versão que defende a permanência da escravidão. Então vocês podem pausar. E há outras versões, que é ganhar liberdade, que traduz diferente. Olha aqui, ó. Então veja o problema, né? E aqui ele vai continuar. Tá? No entanto, até muitas dessas versões permanecem ambíguas, porque não define, né? Aí ele fala aqui das versões, ó. E todas essas versões têm uma nota sobre esse assunto, apresentando a tradução oposta como uma alternativa possível. Essas leituras contraditórias demonstram que 1 Coríntios 7:21 é um genuíno problema interpretativo, um quebra-cabeça que começa no nível do vocabulário e que muitos especialistas consideram insolúvel. Aí vem aqui, ó, as notas de rodapé. Excelente. Aí ele vai falar sobre a solução possível, tá? Vai falar sobre o capítulo 7 aqui. Aí ele vai tratando sobre a escravidão no que diz respeito a Paulo, né? Ele vai trazer aqui uma possível tradução. Aí ele vai falar aqui embaixo, olha. A história social confirma essa conclusão. Nos tempos de Paulo, a cidade de Corinto, tá? Era uma colônia romana, fundada em 44 antes da Era Comum, por Júlio César e que foi a princípio habitada por libertos vindo da Itália. Nada da cidade, famílias, edifícios ou instituições tinha mais de 100 anos. A cidade precedente, a antiga Corinto, foi saqueada em 146 antes da Era Comum ou antes de Cristo, e seus habitantes foram vendidos como escravos. Quando Roma expandiu sua influência militar para o Mediterrâneo Oriental, nenhuma cidade paulina operava mais do que ela sob o modelo e o legado romanos, né, da escravidão. Situada no istmo que ligava a Grécia ao Peloponeso, Corinto tinha 2 portos marítimos com uma extensa rede de estradas, que é Cencreia, no Golfo Sarônico, e Lecaion, no Golfo Coríncio, um dos maiores portos construídos no mundo greco-romano. Aí ele vai tratar essa questão, né? Para tentarmos entender o capítulo 7, versículos 20 a 24, 1 Coríntios, sobre a escravidão. Então ele vai tratar aqui o contexto social, ali de Corinto, tá? E aqui eu vou concluir, gente, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, né? Já está 40 minutos. Eu vou concluir aqui. Então ele vai falar aqui, ó. Quando Paulo falava aos escravos de sua possível libertação, dirigia-se a um ambiente social romano. Então, a história social, né, a sociologia da época, faz nós entender o que Paulo quis dizer em 1 Coríntios 7, versículo 21. Naquele contexto, as oportunidades de liberdade para escravos correspondiam à manumissão, numa das muitas formas usuais na prática romana, que era a carta de alforria, né? A manumissão. E não a emancipação ou abolição no sentido moderno desses termos. Então a pessoa recebia essa carta de manumissão, ele não era mais escravo, propriamente dito, mas ele tinha deveres com seu senhor, né, que ele chamava agora de patrono. Patrono. Inclusive tem um capítulo específico sobre isso, né? Os patronos e os clientes. Vai tratar sobre isso aqui. Trata sobre essa questão de forma mais abrangente, apurada. E aqui ele vai, né, tratando. O fato de Paulo aceitar e até encorajar a manumissão de escravos não indica que ele opunha a escravidão como uma instituição ou ideologia, incorporando a sua teologia à prática romana institucionalizada
na manumissão urbana regular. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21, Paulo fala de modo semelhante ao de outros greco-romanos. Tá? Aí ele vai trabalhando aqui a questão. É muita coisa, gente. Olha só. Que eu vou parar por aqui, porque senão vai chegar uma hora de vídeo aí. Aí ele vai tratar do contexto da carta a Filemon também. Tá? Filemon era um senhor de escravos e Onésimo é um escravo fugitivo. Tá? Olha o que ele vai falar aqui. Ó. O segundo texto paulino importante referente a escravos reais, nesse caso, um escravo determinado chamado Onésimo, é a carta a Filemon. Não obstante a brevidade da obra, né, que é uma página, né, possa encorajar os leitores a tomá-la como facilmente compreensível e patente, sua exegese está longe de ser pacífica. Os autores modernos apresentam três diferentes e conflitantes reconstruções da situação a que Paulo se refere. Primeiro, a hipótese do escravo fugitivo, que é a opção tradicional e mais conhecida. Né? Como Onésimo conheceu Paulo? Por que Paulo manda ele de volta? Se ele era um escravo que tinha ou obteve a sua soltura, né, a sua alforria, Paulo não mandaria ele de volta, que ele seria livre. Então, por que Paulo mandou ele de volta? O que aconteceu? A segunda hipótese, a hipótese da intercessão. E terceiro, a hipótese do escravo enviado. Infelizmente, nenhuma das três propostas resolve todos os problemas exegéticos. Isso é fato. Aí vai trabalhar as hipóteses, né? A primeira hipótese, ele vai citar aqui João Crisóstomo, tá? Aí ele fala aqui embaixo, os defensores da hipótese do escravo fugitivo muitas vezes citam um pretenso paralelo com a correspondência de Plínio, o moço, né? Nas cartas, aqui está que ele mandou, né? A respeito de um liberto errante que volta a seu patrão sabiniano. Mas o tom de Plínio difere notavelmente do de Paulo. É totalmente diferente. Então ele vai trabalhar aqui a questão da carta a Filemon, tá? E os seus problemas também. Ele vai citar aqui cartas, historiadores, né? O que aconteceu, uma possível reconstrução da carta a Filemon. Então ele vai trabalhar mais aqui a terceira possibilidade, né? Que é a hipótese do escravo enviado. Aqui, ó. Resta-nos então a terceira possibilidade, que é a hipótese do escravo enviado. Nessa interpretação, Onésimo não fugiu, mas foi enviado por Paulo a Filemon. Na carta aos Filipenses, Paulo agradece à comunidade por ter enviado Epafrodito para atender às minhas necessidades. Paulo reconhece que tenho tudo em abundância, tenho de sobra, depois de ter recebido de Epafrodito o que veio de vós. Onésimo servia talvez, em nome da comunidade de Filemon, numa função semelhante a de Epafrodito, em nome da comunidade de Filipos. Nas prisões greco-romanas, os guardas geralmente lançavam o criminoso numa prisão e deixavam-no entregue a si próprio, em matéria de comida. Olha só. Roupa e outras necessidades. Lembrando que é uma hipótese, tá? Mas fica aquela pergunta no ar. Porque Paulo fala assim, se ele te fez alguma coisa, põe na minha conta que eu te pago. Que dá uma ideia que Onésimo cometeu algum delito. Por isso uma das opções é do escravo fugitivo, né? Então ele vai trabalhar aqui essa questão. Então, toda a obra, queridos, eu só trabalhei um capítulo, né, para vocês aqui, que sobre a escravidão, mas todos os capítulos têm essa profundidade, né? O contexto histórico, o contexto cultural, as cartas, os versículos, os capítulos que Paulo abordou sobre diferentes formas, sobre casamento, sobre família,
patrão e cliente, né, os patronos, como formava, como era essa sociedade, o que acontecia, tudo isso eles abordam aqui, tá? Nos capítulos, né? Então é um livro maravilhoso, Paulo no mundo greco-romano. Eu peço perdão para vocês aí por causa do tempo, 50 minutos, mas eu quis mostrar essa obra por dentro, né? E mostrar, pegar um capítulo e expor para vocês entenderem o que eles falam, o que eles, sabe? A profundidade histórica, a profundidade, o conhecimento, as citações das fontes e por aí vai. Se vocês gostaram de mais uma obra, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos.